infantil. Bom, amados, nós estamos dando sequência ao estudo nas cartas do Apocalipse, 7 igrejas do Apocalipse, a importância atual dessas cartas para o nosso viver. E nós leremos o texto de Apocalipse capítulo 2, versos de 8 a 11. Você pode acompanhar conosco essa leitura aí na tela. Apocalipse 2, de 8 a 11, que assim nos diz: Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serdes postos à prova e terem tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Tudo sob controle. E nós estamos, conforme já avisei, tomando por base nessa reflexão, além das nossas pesquisas de ampliação, o livro do pastor Guilherme Kerr Neto, que tem esse título, Tudo sob Controle. É um livreto pequeno, mas bem significativo na sua mensagem, e eu louvo a Deus pela vida do pastor Guilherme Kerr. Amados, 4 versículos nesse texto nos abrem a visão para as possibilidades de uma igreja como Esmirna, que sendo pobre, evidencia sua riqueza em graça, perseverança e virtude aos olhos do Senhor. Esta igreja foi elogiada pelo Senhor, por causa da sua postura, da sua atitude em meio aos sofrimentos. Como nas demais cartas, esta carta também se inicia com declarações do autor. E nós vamos observar que em cada uma das 7 cartas, e nós estaremos estudando dominicalmente essas cartas em sequência, nós vamos ver que há uma saudação inicial à igreja a qual a carta é dirigida. E a igreja de Esmirna, nós lemos: Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. E nós vamos observar que esta saudação, ela tem a ver com a situação de Esmirna, que era uma igreja que estava sofrendo fortes perseguições, mas que ela estava com a promessa de ter vida. A igreja de Esmirna estava sofrendo grande perseguição. Isso fez com que Jesus pudesse lembrar a ele que Jesus é o primeiro e o último, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele começou a história, ele esteve lá no princípio, e ele, com seu poder, ele vai encerrar essa história, encerrando o seu reino, também com o seu grande poder. Ele que esteve no princípio, que está no meio, porque está presente conosco, ele estará no fim, concretizando, finalizando a sua igreja, a sua história. Assim como essa igreja, queridos, Jesus também foi perseguido. E nós sabemos que os seus inimigos o acusaram de maneira falsa, espancaram-no, cuspiram no seu rosto, coroaram-no com espinhos e pregaram em uma cruz onde morreu. Então o texto escrito Apocalipse mostra esta morte. Jesus esteve morto, mas nós sabemos que ele reviveu. Quando nós estivermos envolvidos em densas trevas, em situações difíceis, devemos lembrar que o Senhor
está conosco, que o nosso futuro está nas mãos dele. Quando nós estivermos em grandes provas, nós não podemos esquecer de que o Senhor é sempre o nosso refúgio, que aquele que esteve morto está vivo e viverá para sempre e eternamente. E a igreja, quando perseguida, ela precisa saber que Jesus sempre existiu e nunca deixou de existir. A igreja precisa lembrar disto sempre, e nós temos experimentado isto em nossos dias agora. Quando nós passamos por tantas provas, e estamos passando por um momento ainda indeciso, inconstante, uma hora nós estamos passando pelo vale, nós estamos vencendo a tempestade, no outro momento nós como que voltamos, algumas nações que saíram da pandemia, saíram do isolamento, tiveram que voltar ao isolamento, outras estão temendo, mas nós estamos num momento em que não podemos desistir da nossa confiança inabalável no Senhor nosso Deus. Nós vamos analisar algumas características da igreja de Esmirna para nossa melhor compreensão, para entendermos melhor esse contexto em que viveu a igreja. Nós vamos destacar algumas características da igreja de Esmirna. Esmirna estava situada a cerca de 50 quilômetros ao norte de Éfeso. E é interessante observar que Esmirna rivalizava com Éfeso, no sentido de ser a melhor e a maior cidade da Ásia. As duas cidades se rivalizavam, procurando saber quem era a melhor. Esmirna era chamada a flor da Ásia, ou orgulho da Ásia, algo que dizia que era maravilhosa aquela cidade. A cidade portuária, conhecida também na sua época, e ainda como é hoje uma das maiores cidades da Ásia Menor. É interessante observar que enquanto todas as demais cidades disputavam o privilégio de construir um templo ao imperador, já que havia o decreto de que Quírio César, César é Senhor, então todos tinham que adorar ao Deus imperador. As cidades disputavam o privilégio, quem iria construir primeiro um templo em homenagem ao imperador. Foi exatamente Esmirna que teve este privilégio de erigir o culto em homenagem ao imperador. Isso ocorreu por volta do ano 26 a.C. Esse templo já foi preparado para honra ao imperador, enchendo o orgulho do imperador. Esmirna era também o centro do ministério e o lugar onde ocorreu o martírio de Policarpo, que fora separado para o episcopado pelo apóstolo João. Depois nós veremos um pouco sobre a vida deste homem de Deus, que foi morto em Esmirna, mas que deixou o seu coração, o seu exemplo, o seu legado de fé naquela cidade. Das 7 cidades, Esmirna é a única que permanece até hoje. A grandeza que tinha no tempo de João, hoje o seu nome é Izmir, mudaram para Izmir, e é a maior cidade da Turquia asiática hoje. Então, das 7 igrejas que foram endereçadas às cartas, é a única que permanece. As outras já não existem mais no mapa. Ao estudarmos a carta à igreja de Esmirna, além do destaque da prosperidade da cidade, nós podemos destacar mais 2 aspectos importantes que nós veremos. Primeiro, o contexto de perseguição que viveu a cidade, envolvida em perseguição. E o versículo 9 começa dizendo: conheço a tua tribulação. Nós não temos informações sobre a origem da igreja em Esmirna, como ela foi formada. Nós supomos que seja através do ministério do apóstolo Paulo, quando em Éfeso distribuiu seus discípulos para que pudesse anunciar o evangelho em toda a região, e certamente dali surgindo
às igrejas, dentre elas estas 7 que receberam carta por parte do Senhor Jesus. A história nos fala das perseguições ali desencadeadas contra os cristãos, bem como mostra o ministério e martírio do bispo Policarpo. Conheço a tua tribulação. O que Jesus está dizendo com isto? O que ele está mostrando com isto? Ele está dizendo que eu conheço, na verdade, eu estou ciente de todas as suas necessidades. Eu estou vendo, eu estou conhecendo, eu estou presente na vida de vocês. Ele conhece cada detalhe. Nada do que acontece passa despercebido aos olhos do Senhor. Ele conhece a sua vida, meu amado. Ele conhece a sua família, conhece a sua história, conhece a motivação do seu coração. Conhece se você verdadeiramente o ama, se você verdadeiramente é capaz de dar a sua vida por Ele, se você é capaz de superar as dificuldades confiantes no Senhor. Ele nos conhece. Nada foge ao seu olhar perspicaz e atento à nossa vida, ao nosso sentido de ser. Jesus sabia que os cristãos de Esmirna eram pobres e que estavam servindo sob circunstâncias mais adversas possíveis. Seus bens estavam sendo confiscados e muitos não tinham do que sobreviver. Os irmãos já imaginaram uma situação desta? Já imaginaram passar por um momento como este, tendo seus bens confiscados, saqueados, não ter o que viver, extrema pobreza? Analisando esse texto, nós podemos observar 4 pontos conhecidos por Cristo. 4 pontos na vida da igreja de Esmirna que Cristo diz, eu conheço. Vamos analisar esses pontos. Primeiro, ele diz, eu conheço a tua tribulação. Eu conheço a tua tribulação. A palavra aqui significa estar debaixo de forte pressão ou sob o peso da opressão. Alguém está sendo oprimido, a pressão vinda de fora para dentro, subjugando com a finalidade, com a ameaça de destruição. A pressão movida pelo decreto imperial exigia o culto ao imperador. E com isso eles eram obrigados, forçados a servir. Para forçar isto, o imperador perseguia-os, saqueando, confiscando os seus bens, para que através da pressão, da fome, da necessidade, eles pudessem se dobrar ao imperador. E ainda tinha a pressão movida pelos religiosos, que uma vez que tinham cedido ao imperador e desfrutavam de paz na sua religião, agora zombavam, criticavam aqueles que se negavam a render. Dentre estes, os falsos judeus, aqueles que se apresentavam como judeus, mas na verdade não eram. E também faziam coro, zombando dos fiéis a Deus, dos crentes fiéis. Olha aí, nós estamos numa boa, desfrutamos, vocês bobos ficam aí morrendo de fome para não cultuar o imperador. É muito fácil. Nós cultuamos o nosso Deus, a nossa maneira, e também cultuamos o imperador. Agradamos a gregos e troianos, então para que melhor do que isso? Queridos, tem muita gente que está servindo a 2 senhores, que está querendo servir a Deus, querendo ser servo do Senhor, e ao mesmo tempo está servindo ao imperador. Está servindo ao imperador da sua vontade própria, ao imperador da sua vida pessoal, da sua escolha pessoal, o imperador daquilo que acha que deve fazer, não é aquilo que eu preciso fazer, mas aquilo que eu acho que devo fazer. Então tem muita gente conivente com o pecado, tem muita gente de braços dados com o pecado, vivendo em pecado e querendo agradar a Deus. E a Bíblia diz, ninguém pode servir a 2 senhores. Ou você vai se dedicar a um e desprezar a outro, ou vai amar a um e odiar a outro. Não cabe no seu coração. 2 deuses.
Só cabe no seu coração um Deus. Ou você ama a Deus sobre todas as coisas, ou você ama o mundo com seus prazeres. Ou você cultua a Deus, ou você honra a Deus, ou você honra o imperador. E os crentes de Esmirna tiveram que fazer esta escolha. A quem eu vou adorar, a quem eu vou servir na verdade. O bispo Policarpo, que serviu ali, no momento de perseguição, quando foi decretado pelo imperador a sua morte, os seus algozes diziam, nega o teu Cristo, nega o teu Senhor, e nós te livraremos das feras, senão tu vais ser lançado às feras. Ele diz que venham as feras. Durante 86 anos eu servi ao meu Cristo. Ele nunca me negou. Por que eu o negaria agora? Por que eu iria trair a minha fé e negar ao meu Senhor? E os seus algozes disseram, então você vai ser lançado na fornalha, no fogo, vai ser queimado vivo. Ele diz que venha a fornalha, que apresse o meu encontro com o meu Senhor, porque nada me pode impedir desse gozo. E Policarpo foi lançado no fogo, na fornalha, para ser queimado. E um dos soldados, movido de pena e angústia e remorso, ao mesmo tempo, lhe ultrapassa com a lança para apressar o seu sofrimento. Mas havia no seu semblante o gozo, a alegria dos céus, em saber, eu estou sofrendo, estou fazendo parte dos sofrimentos do meu Cristo Jesus. Ele morreu na cruz por mim, ele sofreu angústias, ele foi injustiçado e eu estou sendo digno de morrer a morte do meu Cristo, do meu Salvador pessoal. Qual é a firmeza da sua fé? Qual é a alegria do seu coração? Qual é a motivação do seu serviço? Qual é a motivação da sua dádiva, da sua entrega ao Senhor? Qual é a motivação da sua vida diante do Senhor? Qual é a motivação do seu viver? Se Jesus não for a razão maior da sua vida, nada mais tem razão na sua vida, meu querido. Um segundo ponto que nós queremos destacar aqui nesse texto é a pobreza dos moradores de Esmirna. Conheço a tua pobreza. Ainda no versículo 9, a primeira parte. Conheço a tua pobreza. A palavra aqui usada, a palavra grega, é pitocheia, que indica uma extrema carência, indigência, mendicância. Então indica esse sofrimento extremo, essa pobreza extrema. E os cristãos de Esmirna, como eu falei, haviam perdido todos os seus bens. Estavam agora vivendo nesta pobreza tremenda. E é interessante observar que Cristo diz, mas tu és rico. O Cristo que vê tudo, que conhece tudo, diz, tu és pobre materialmente, mas tu és rico. Eles não possuíam riquezas, não possuíam ouro, não possuíam bens materiais, mas eram ricos no seu caráter, na sua fidelidade, na sua firmeza, no seu amor, na sua vida espiritual. Eles eram ricos em Cristo Jesus. Não se deixavam vencer pelas pressões para negarem a Cristo e adorarem ao homem. Pobreza não é ter o suficiente para viver. A maior pobreza é não ter um relacionamento vivo com Deus. A maior pobreza é você ser cego espiritualmente, é você não conhecer o poder, o amor de Deus na sua vida. Pobreza é estar longe do Senhor. Estavam destinados ao céu. Seus tesouros não estavam na terra. Não estavam seguros os tesouros na terra, porque o seu tesouro estava fincado no céu. Estavam semeando no céu, mesmo na sua pobreza. Observemos que Éfeso, igreja rica e próspera, perdeu o privilégio, desapareceu do mapa, tanto a igreja quanto a cidade. Enquanto Esmirna é ainda hoje uma cidade importante, e o testemunho cristão tem sido preservado ali através dos séculos. Por quê? Por causa da fidelidade daqueles poucos fiéis ao Senhor, que ali honraram o nome do Senhor.
E então, por honra àqueles fiéis ao Senhor, a igreja também, a cidade foi preservada para a glória do Senhor. Um terceiro ponto em destaque aqui que nós vemos é a blasfêmia. Conheço a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Blasfêmia, acusações injuriosas, calúnias, mentiras mal intencionadas, com o objetivo de prejudicar os cristãos. E a fonte destas injúrias vem da mente maldosa e de corações pervertidos, dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Palavras duras para descrever os judeus que escaparam à perseguição e ao confisco dos seus bens, por terem cedido ao culto do imperador, podendo assim manter a sua religião e seus cultos. Com isso zombavam, falavam mal dos cristãos, que tinham perdido tudo por permanecerem fiéis a Cristo Jesus. Eles até que se diziam judeus, como diz o texto, e chamavam o lugar onde se reuniam de sinagoga, concluindo que era sinagoga do Senhor. Jesus, porém, afirma que eles não são realmente judeus, mas sinagoga de Satanás. Quantos que pensam estar servindo a Deus com seus cultos, com as suas adorações, com a sua religiosidade, mas não estão servindo a Deus. Sem perceber, muitos estão servindo a Satanás, enquanto outros o fazem de forma consciente, porque existe até a igreja de Satanás também. Um quarto ponto que nós destacamos é o sofrimento. No versículo 10, nós lemos: não temas as coisas que tens de sofrer. Não temas as coisas que tens de sofrer, não temas. O verbo usado aqui é o mesmo usado para Páscoa. Indica participar da dor física, moral ou espiritual que segue, que envolve o seguir a Cristo. Muitas vezes passamos por sofrimentos, por angústias, por dores. Mas nós participamos do sofrimento de Cristo. Antes de nós sofrermos, Cristo sofreu por nós. Ele sofreu tudo o que nós possamos imaginar e muito mais. Nós não temos noção do seu sofrimento no Getsêmani. Quanto em agonia suou gotas de sangue. Nós não temos noção do que ele sofreu quando foi entregue para ser crucificado até a sua morte na cruz. Não temos noção. Então, quando nós estamos sofrendo, confiantes no Senhor, nós precisamos lembrar que Cristo Jesus sofreu muito mais por nós. Jesus não promete livrar os cristãos de Esmirna do sofrimento. Pelo contrário, ele anuncia que estão próximos a uma perseguição de 10 dias. E como tudo no Apocalipse é simbólico, 10 dias não são 10 dias literais, mas significa o símbolo de uma tribulação completa e extrema, a qual eles iriam passar. Eles passariam por uma tribulação insuportável. Naqueles dias, Satanás liberou todas as forças do inferno na tentativa de derrubar a igreja do Senhor, de erradicar da cidade a igreja do Senhor. Cristãos foram espancados, foram presos, torturados e mortos. Jesus não prometeu tirá-los daquela situação, mas lhe deu uma sublime promessa. A promessa do Senhor foi maravilhosa àqueles cristãos de Esmirna. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. O vencedor, de nenhum modo, sofrerá dano da segunda morte.
ser fiel até a morte. A promessa de Cristo é dupla nesse sentido aqui. Primeiro, ser fiel, mesmo que isso te leve à morte. Eu te darei a coroa da vida. E a segunda, o que vencer não receberá o dano da segunda morte. Dar-te-ei a coroa da vida, não sofrerá o dano da segunda morte. Cristo lhes diz que não devem ter medo de morrer, porque a vida eterna os aguarda. Meus queridos, meus amados irmãos, querido ouvinte, é a alegria do Senhor, é o gozo do Senhor, é a visão da vida eterna que nos dá força para superarmos as lutas, os sofrimentos, as angústias da vida, por maior que sejam as angústias presentes e aquelas que terão por vir. Receberão a coroa da vida, o prêmio de uma corrida vencida, é o prêmio dado ao vencedor. É a ideia daquele que está correndo, venceu e recebe o prêmio pela sua vitória. Não alcançarão a segunda morte, não serão alcançados pela segunda morte. Simboliza a punição eterna. A Bíblia ensina que há duas mortes, a física e a espiritual. A primeira separa a alma e o espírito do corpo. A segunda nos separa de Deus. A morte física nos separa do corpo. A morte eterna, espiritual, nos separa de Deus. O descrente morre e encontra uma outra morte à sua espera, enquanto o crente morre e encontra a vida eterna nos céus. Concluindo, queridos, a Bíblia nos apresenta vários tipos de coroa. A coroa que dura para sempre. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele faz uma analogia com a corrida nos estádios, em que o corredor, ele luta, em que o corredor, ele batalha, em que o corredor, ele se esforça, ele primeiramente tem uma dinâmica de treinamento, ele tem uma luta intensa de treinamento. E então, ele no final, ele vai disputar, ele corre, e quando ele é vencedor, ele ganha uma coroa. Na antiga Grécia, era um lauro de folhas, simbolizando essa coroa da vitória. E o apóstolo Paulo diz, em 1 Coríntios 9:25, todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. O atleta corre para ganhar o título. Temos agora o Campeonato Brasileiro, por exemplo, todos os times correndo para encontrar o final, ganhar a taça e conquistar a vitória. Essa coroa, essa taça se destrói, se corrompe, não é eterna. Mas o apóstolo Paulo diz que a coroa, a recompensa que nós recebemos do Senhor é eterna, é incorruptível nos céus. A segunda coroa é a que nos gloriamos. O apóstolo Paulo diz, escrevendo aos Tessalonicenses, ele diz, pois quem é a nossa esperança, alegria ou coroa em que nos gloriamos perante o Senhor Jesus na sua vinda? Não são vocês? De fato, vocês são a nossa glória e a nossa alegria. Paulo está dizendo das almas que foram salvas, que foram ganhas por Jesus, que constituíam a sua recompensa, a sua alegria, o seu gozo. Você já ganhou uma alma para Jesus? Você já tem a alegria de dizer, eu conduzi ao Senhor uma alma. E eu tenho essa alegria, você, meu amado, é a minha coroa. É a minha alegria, é o meu gozo. O apóstolo Paulo está dizendo que nós somos a sua alegria, a sua coroa. Quem é a sua alegria? Fale do amor de Jesus, compartilhe a graça do Senhor. Também fala da coroa da vida. Apocalipse, Tiago 1,12, o apóstolo Tiago diz, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. E em Apocalipse 2,10 nós lemos, ser feliz, fiel até a morte e dar-te-ei a coroa
da vida. Fidelidade a Deus. Não são as obras que nos salvam, mas nós somos salvos para as boas obras. Nós não recebemos salvação pelas obras, mas recebemos galardão pelas obras. Recebemos a coroa da vida que nos é dada por Cristo Jesus na sua vinda. Nós temos ainda a coroa da justiça, diz o apóstolo Paulo em Timóteo 4,8. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Paulo estava passando por momento de injustiça, sendo julgado pelo Império Romano, que o conduziu à morte, inclusive. Mas ele estava dizendo, eu não tenho nenhum medo disso, porque a coroa da justiça é eterna e ela me aguarda. E ela aguarda a todos quantos amam a vinda de Cristo Jesus. Aleluia, glória ao Senhor, por aqueles que aspiramos à vinda do Senhor. E finalmente nós temos a coroa da glória. 1 Pedro 5,4, o apóstolo Pedro diz, logo que o supremo pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Imarcessível, que não mancha, esta glória maravilhosa do Senhor, esta coroa que nos espera, aquela coroa que honrou o sofrimento, a vida dos cristãos de Esmirna, esta coroa que nos aguarda a todos nós para a glória do Senhor. O Senhor Jesus conclui fazendo uma solene advertência. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você tem ouvido? Então ouça, atente, examine a sua vida, examine o seu relacionamento com Deus, examine a sua convicção de salvação, examine o seu prazer em servir, examine a sua alegria em servir ao Senhor, examine a sua vida de modo geral, como ela está diante do Senhor. Seja sincero no seu exame, não seja hipócrita na sua autoanálise, mas seja sincero diante do Senhor. E ele diz aqui, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Ao fiel, dar-te-ei a coroa da vida. Esse alarme do Senhor é contra a apatia espiritual. Não se deixe vencer pela apatia, pela morbidade espiritual. Seja vencido pelo amor de Cristo. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Que o Senhor nos abençoe, nos faça compreender a sua palavra e os seus ensinamentos. Senhor, a tua palavra foi explanada. Pedimos que o Senhor a aplique aos nossos corações. Pedimos que nós possamos compreender os teus ensinamentos e possamos ser fiéis até a morte. Sermos fiéis em todo o nosso viver, em todo o nosso agir, porque nós somos teus filhos e temos a certeza plena da coroa que nos espera. Para a glória do Senhor, em nome de Jesus, assim oramos. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, as doces consolações do Santo Espírito do Pai, estejam conosco, com todo o povo de Deus espalhados na face da terra, até a volta gloriosa de Jesus, quando com Ele reinaremos, recebendo a imarcessível coroa da glória. Em nome de Jesus assim oramos. Amém. Amém.